Bora começar? O que vocês acham que vai acontecer com vocês depois que vocês morrerem? O que acontece depois da morte? E é isso que a gente vai ver hoje nesse vídeo. sem muita enrolação, sem mais delongas. Não, mas agora sem brincadeira. Fiz um estudo bastante extenso, porque eu achei que iria ser um estudo pequenininho, mas teve tanta coisa, que não vai dar num vídeo só. Eu só vou fechar a teoria no vídeo de hoje, com a maior parte dos textos que são problemáticos, não a maior parte não, acho que menos da metade dos textos que são problemáticos, e os textos que eu usei para basear a crença que a gente já tinha sobre o que acontece depois da morte, tirando as influências culturais de outras religiões que foram entrando no cristianismo no decorrer do tempo, né? Então vamos lá, sem mais delongas, bora começar. Sejam bem-vindos à Academia de Shen, esse canal que a gente criou para que a gente fizesse um estudo, né, sobre a Palavra do Eterno e fazendo uma análise de tudo que acontece, de tudo que a gente tem como doutrina ou teoria nas diferentes religiões cristãs, que obviamente se a gente está falando das escrituras sagradas, da Bíblia mais especificamente, a gente está falando da religião católica e das religiões que vieram depois delas, protestantes, e da primeira religião, que era aquela dos apóstolos, né? Que eu também acho que seja outra diferente. Então a gente pretende analisar todas elas e analisar o que diz o texto bíblico no seu sentido original, trazendo luz às passagens bíblicas, tirando todo engano, como eu já disse várias vezes. Esse vídeo aqui vai ficar com bastante corte, porque com esse friozinho a minha tosse voltou, para variar, e a voz ficando mais fraca para ver. Também quase não teve vídeo essa semana, hoje é finalzinho de sábado, e o vídeo tem que ser postado na terça, né? Então vamos lá, não tem problema não, a gente vai assim mesmo. Deixa eu fazer um corte e a gente já começa. Vamos começar então. A morte. O que acontecerá depois da morte? A crença do que acontece sobre o que acontece depois da morte varia um pouco entre os católicos e protestantes, embora compartilhem muitos pontos em comum por causa da base bíblica, né? E quando a gente fala em protestantes, são várias religiões diferentes, tá? Não acho que é uma coisa só, não, e cada uma delas acredita em uma coisa diferente, até mesmo dentro da mesma religião. Por exemplo, se a gente pegar os assembleanos, vai ter assembleano que acredita numa coisa e outro acredita em outra. E nos católicos é a mesma coisa, apesar de todos eles terem que seguir só um credo. Os diferentes padres e bispos têm diferentes conhecimentos das escrituras sagradas, por isso também acreditam em coisas diferentes. Então, quando a gente falar aqui sobre os protestantes, sobre os cristãos, a gente está falando do ponto de vista geral e não exatamente do que cada um acredita separadamente. Então, vamos ver o que cada grupo desse acredita com as passagens bíblicas que fundamentam as crenças deles. Vamos lá. Então, primeiro, a crença comum aos cristãos católicos e protestantes. Ambos creem que a alma sobrevive à morte física, que haverá um julgamento final. Ambos acreditam que existem dois destinos, o céu e o inferno, e Jesus Cristo é o centro da salvação da vida eterna, certo? Porque são cristãos, né? Então, obviamente, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, é o centro da salvação. Principais passagens que eles usam para fundamentar essas crenças que eu acabei de falar. E assim, como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E depois, João 5, 28 e 29, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição para a vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição para o juízo. Ressurreição do juízo. Em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Estou enrolando, falando rápido demais e enrolando a língua. Eles usam esse ainda que morra, viverá, para dizer que a pessoa depois da morte ainda continua viva. E não foi isso para mim o que Jesus quis dizer. Eu estou olhando as passagens rápido porque depois eu vou comentar sobre elas, tá? Mas para mim nenhuma dessas passagens fundamenta isso que está escrito lá em cima. Continuando. Catolicismo, né? Os católicos, no geral, obviamente não todos, acreditam que imediatamente após a morte a alma vai ou para o céu, ou para o inferno, ou por um terceiro lugar chamado purgatório, dependendo do estado da alma. O purgatório, no caso, é um estado de purificação para aqueles que morreram na graça de Deus, mas ainda não estão completamente purificados.
O juízo particular ocorre após a morte e o juízo final nos fins dos tempos. Passagens usadas. Segundo Macabeus, um livro que está na Bíblia Católica, 12:46, pois, pensamento santo e salutar rezar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Mateus 12:32, não lhe será perdoado nem neste mundo nem no vindouro, indicação que há perdão após a morte, segundo eles, tá? Para mim esse versículo não diz isso, mas continuando. 1 Coríntios 3,15, mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Contudo, será salvo todavia, como que através do fogo. Interpretação como purgatório. Lucas 23:43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vai para o paraíso imediatamente após a morte. E em Apocalipse 22, dá para ler? Dá. 20:12, o grande julgamento final, que está lá em Apocalipse. O que os protestantes acreditam no geral? Não, alguns, não todos, tá, Tati? A alma vai imediatamente para o céu ou para o inferno, conforme a fé em Cristo, que os que vocês muito acreditam, que quando a pessoa morre, tem lá o sepultamento, aí as pessoas oram que essa pessoa, esperam, né, que Deus leve a alma dessa pessoa para o céu. Ou, se for uma pessoa ruim, vai para o inferno. Não creem no purgatório, pois o sacrifício de Cristo é considerado suficiente. Alguns acreditam na ressurreição futura, para cima, com consciência plena desde já. Outros, como os adventistas, defendem o sono da alma até a ressurreição. Vou falar sobre esses três, tá? As passagens usadas, Lucas 16:19-31, a palavra do rico e Lázaro. Eu não botei ela aqui porque daqui a pouco eu vou lê-la. Filipenses 1:23, desejando partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Aqui não lembro, acho que é Paulo falando. 2 Coríntios 5:8, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha só. A alminha saindo do corpo assim e indo habitar com o Criador. Apocalipse 20, já falei sobre ele, o juízo final, né? E João 14:2-3, na casa do meu pai há muitas moradas, voltarei e os receberei para mim mesmo. Jesus falando que na casa do pai dele tem muitas casas, muitas moradas. Observação sobre o sono da alma. Alguns dos protestantes, como os adventistas do sétimo dia, ensinam que após a morte a alma entra em um estado inconsciente chamado sono da alma até a ressurreição final. Eclesiastes 9:5, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Ou João 11:11, do 11 ao 14, Jesus chama a morte de Lázaro de sono, né? Mas os críticos da visão dizem que essas passagens falam de perspectiva humana e não da doutrina sistematizada. Tudo bem, então vamos sistematizar hoje. Esse assunto das almas penadas ou fantasmas costuma gerar muita dúvida entre cristãos, tanto católicos quanto os protestantes. Não sei se vocês lembram, lá naquela passagem que Jesus estava andando, Yahushua HaMashiach, né? Yahushua estava andando em cima da água, apareceu em cima da água para os discípulos. Os discípulos olharam e o que eles acharam? Acharam que fosse um fantasma. Vocês lembram disso? Literalmente é essa palavra em grego, fantasma, porque fantasma é da cultura grega. E quando Jesus, né, foi se aproximando e falou, não fiquem, né, espantados, sou eu mesmo, pode tocar aqui, de corpo físico, né? Então vocês veem que essa doutrina de fantasmas, alma penada, já existia lá naquela época, na época de que Cristo estava vivo. Vamos separar que as tradições cristãs oficialmente ensinam o que é crença popular, mas não é aprovada pelas igrejas, e o que a Bíblia realmente diz sobre isso. A primeira coisa, os fantasmas ou as almas penadas, visão geral cristã, os católicos. A Igreja Católica não aprova a crença em fantasmas, como espíritos vagando pela terra sem destinos, tá? O que ela admite em alguns relatos de aparições podem ser permitidos por Deus, como um sinal para a conversão, ou uma permissão divina para pedir orações, como acontece com Maria, né? Mas nunca se deve tentar invocar os mortos, porque isso é condenável. Os protestantes, então, o que eles acreditam? De forma geral, eles negam completamente a ideia de espíritos mortos vagando pela terra, certo? Mesmo tendo aquelas crenças lá que eu falei no início. A crença em fantasma é vista como superstição ou vista como engano demoníaco. Ou seja, cada um desses fantasmas são demônios se disfarçando de pessoas que já morreram. Muitos acreditam nisso mesmo, tá, gente? Continuando.
Passagens bíblicas relacionadas. A proibição de invocar os mortos está em Deuteronômio 18, 10 ao 12. Não se achará entre ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Yahweh, né? Aqui, ó. Pronto. E aqui também. Já copia, né? Isaías 8, 19. Quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos, acaso não consultará o seu povo ou o seu Yahweh, né? Uma pergunta. Isso mostra que o próprio Criador ele proíbe o contato com os mortos, o que já exclui a ideia de se relacionar com almas penadas. Então, se você já pensava sobre isso, pare. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. E você tem também o caso de Saul e a feiticeira de Endor. Saul, o rei Saul, primeiro rei de Israel, ele vai lá e consulta uma médium e ela faz subir o profeta Samuel. Esse é um dos textos mais usados por quem acredita que os mortos podem aparecer. Tem interpretações divergentes. Alguns católicos e protestantes acham que foi de fato Samuel que foi invocado, permitindo que Deus, de forma excepcional, fizesse que ele aparecesse. Mas alguns outros protestantes falam que foi um demônio disfarçado de Samuel. Eu posso demonstrar isso pegando o versículo e lendo. Não sei se eu botei ele aqui nesse estudo, né, nesse documento do Office, mas se vocês pegarem essa passagem, eu botei a passagem aqui, Samuel 1, 1 Samuel 28, se você prestar atenção nas palavras que ela falou, ela dá a chave do que aconteceu de verdade. Do que ela falou, desde o início. Se você vai lá, dá uma olhada, vê o que ela disse. Se não tiver aqui no texto, se eu tiver esquecido, põe aqui nos comentários. E você tem a palavra de rico e Lázaro, né? Em Lucas 16, do 19 a 31. O rico já morto não pode voltar para avisar os seus irmãos. E Abraão diz, ele já tem Moisés e os profetas, deixa que ouçam-nos. Né? Isso reforça a ideia de que os mortos não retornam à terra para se comunicar com os vivos. As pessoas gostam de usar essa parábola, essa anedota que Jesus contou, né? Já que eles falavam de fantasmas, Jesus contou essa anedota para dar uma lição de moral, falando do que acontece com uma pessoa quando ela vive como rica, mesquinha, e como ela vive como pobre, né? Humilde. Onde o rico vai para um lugar de tormento, né? E Lázaro fica lá com Abraão, os dois como se estivessem vivos. E o morto vai lá e tenta falar com Abraão ou com Lázaro, primeiro para que ele dê comida, que ele dê água, e depois pede para que ele volte para avisar para os vivos o que acontece se eles viverem do mesmo jeito que ele viveu. Aí o Abraão fala, mesmo que o morto aparecesse vivo lá diante deles, eles não mudariam de ideia. Eles continuariam a vida deles horrível e acabaria no mesmo lugar que vocês. E eu não preciso chegar lá para avisar nada para eles, porque eles já têm os profetas e as leis de Moisés, certo? As leis que Moisés entregou. Que ele estava certo, obviamente. E essa parábola, Jesus contou para falar dele mesmo. Ele era a pessoa que voltaria dos mortos e falaria com que estão vivos, e alguns deles creriam e outros não, mesmo ele voltando dos mortos. Tá? E é praticamente por isso que ele contou essa anedota, essa parábola. Mas vamos lá. Acabei de falar, nem se lembrava que estava aqui. Jesus andando sobre as águas, os discípulos pensavam que ele fosse um fantasma, né? Isso mostra que havia uma crença popular de fantasma na época, mas Jesus não confirmou essa crença, apenas os acalmou dizendo, sou eu, certo? Então, o resumo aqui final, resumo final não, né? Um resumo geral aqui. Vou mudar aqui. Eu já mudo porque depois eu vou fazer alguma coisa com esse texto, ele já está consertado. O que você acredita oficialmente? Você acredita, os católicos, que oficialmente não existem fantasmas, pode haver aparições de algumas almas do purgatório com permissão de Deus. E usam 1 Samuel 28 como o caso dessa experiência, que o... Como é que é o nome dele? Samuel volta, né? Os protestantes negam, creem que os espíritos são demônios disfarçados e usam Isaías, Lucas 16 e Deuteronômio 18, falando que não pode invocar os mortos. Mas na crença popular, as pessoas no geral, muitos cristãos acreditam que tem espíritos vagando e se baseiam nas suas experiências populares
pessoais na tradição oral, mas não em doutrinas bíblicas, certo? Então, quanto a isso, nós não temos divergências. É isso mesmo que acontece no mundo, é dessa forma que acontece. Aconteceu alguma coisa aqui que está aparecendo no texto, toda hora eu estou deletando. Muitos protestantes acreditam que existe uma consciência imediata após a morte e eles fundamentam essa crença principalmente nessas passagens bíblicas. Primeiro, na passagem de Lázaro, que eu acabei de falar, onde quando o rico morre, ele vai para o Hades. O rico, no Hades, mantém sua consciência, reconhece Abraão, expressa sofrimento, lembra-se de seus irmãos vivos e pede auxílio. E a objeção mais comum, as pessoas argumentam ser uma palavra simbólica, mas os defensores da consciência pós-morte destacam que Jesus usou eventos concretos para ensinar realidades espirituais. Paciência. Vocês vão ver que isso não é possível porque Jesus estaria se contradizendo. Declaração de presença imediata com Cristo. Paulo declara que em Filipenses 1, 21 até 23, declara que partir do corpo e estar com Cristo, o que seria muito melhor do que a vida terrena. Entretanto, fala agora não, continuar. Em 2 Coríntios 5, 6 a 8, preferimos deixar o corpo e estar com o Senhor. Então, se vocês verem esses dois versículos, parece que Paulo acreditava na vida após a morte, né? É imediata, tá? Em Lucas 23, 43, a promessa a um ladrão na cruz. Yahushua garante, hoje estarás comigo no paraíso, sugerindo a consciência imediata após a morte. Mas, se vocês forem ver o versículo, se não tiver aqui, eu mesmo vou lá daqui a pouco, tá? Vou lá, pego o texto original com vocês e mostro para vocês o que realmente está escrito em Lucas 23, 43. Será que eu vou agora? Não, deixa eu terminar. Se aparecer Lucas 23, 43, eu vou lá. Dou uma olhada para vocês. Com vocês. É que eu tenho que abrir o Strong. Ele não está aberto. Visões de atividade consciente no céu. Hebreus 12, 1. Refere-se a uma nuvem de testemunhas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Hebreus 12. Portanto, nós também... Está grande aqui. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado de tão perto que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, eles pegam esse tão grande nuvem de testemunhas para falar que são espíritos, almas penadas que estão aqui nos rodeando e prestam atenção no que a gente está fazendo. Obviamente, eu acho isso um pretexto, né? Não está dizendo nada disso no texto, mas continuando. Somos um espetáculo para os habitantes do céu, segundo Paulo. Então, Paulo fala uma outra coisa, quebrando essa visão aqui, falando que são santos falecidos. Olha aqui. Porquanto eu tento para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Tá vendo? Então ele bota aqui, ó. Todo mundo observa a gente, inclusive os anjos. São eles que estão no céu. Correto? Continuando. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Descreve mártires louvando a Deus inconscientemente no céu. Eu boto lá. Vamos lá. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Apocalipse 7. Vamos lá. Depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, travando vestes brancas e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e aos anjos, tal. E é isso que está escrito. Vai até o 17, né? Deixa eu ver aqui. E um dos anciãos me falou, dizendo: e estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: são os que vieram da grande tribulação. De grande tribulação, na verdade, né? Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de água da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então é esse versículo aqui que está citando.
Mas a passagem, se você prestou atenção, fala de pessoas já ressuscitadas. Então, eu não tenho muito o que falar dessa passagem, não. Estou em 5 minutos ainda. Fundamentos teológicos da consciência pós-morte. Primeira coisa que eles creem, nas pessoas que acreditam que existe uma vida após a morte, falam que a alma é imortal. Pegam Lucas 20, 38, em onde Jesus afirma que Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, indicando que os falecidos permanecem vivos para eles. Obviamente que não. Quando ele fala que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, é porque Deus está presente em todos os tempos, em todas as eras. Todas as pessoas para ele estão vivas. E até mesmo aqueles que estão mortos, caso ele queira falar com algum deles, ele ressuscita. Então, não é uma doutrina que daria pano para imortalidade da alma. Continuando. A distinção corpo e alma, no 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. Paulo contrasta o corpo terreno, que se desfaz com uma casa celestial eterna, sugerindo uma existência consciente intermediária. Obviamente que não, tu vê que o texto não vai estar falando disso. Ele está falando do primeiro Adão e do segundo Adão, vocês vão ver daqui a pouco, onde ele fala que o primeiro Adão, né, tinha um corpo terreno, depois que pecou, e o segundo Adão, Jesus, que tinha um corpo terreno, mas depois que ressuscitou, ele tinha um corpo celestial, um que não iria morrer. 1 Samuel 28, do 12 a 19, a médio de Endor, que é aquela que eu já falei, que Samuel, após a morte, conversa com Saul, quando essa médio de Endor vai lá e chama a alma dele de volta para conversar com Saul. Mas se você ler a passagem com calma, você vê que não é isso de verdade. Se você ler com sono e não pegar todas as palavras que são ditas, você deixa passar muita coisa. Mas se você prestar atenção em cada palavra, você vai ver realmente o que aconteceu. Exegese contrária ao sono da alma e respostas. Eclesiastes 5, 8. Calma aí. Que diz que os mortos nada sabem e é usado por grupos como Testemunho de Jeová para defender a inconsciência após morte. Os protestantes tradicionais respondem que o contexto é sobre a perspectiva terrena, não tem parte em nada que se faz debaixo do sol. Em 1 Tessalonicenses 4 ao 14, os que dormem é visto como uma metáfora do corpo aguardando a ressurreição, não como alma consciente. Conclusão teológica protestante: a visão predominante no protestantismo histórico é que, após a morte, a alma do crente está consciente com Cristo, aguarda a ressurreição final, e o estado intermediário é de comunhão ativa, não de sono. E tem esses versículos que eles usam para sustentar. Não vou ler de novo porque são todos que eu já falei. Essa posição rejeita a ideia de purgatório católico e o sono da alma, enfatizando a suficiência de Cristo para a imediata presença com Deus. E a alma é a vida, né? Devemos levar em conta também que acreditar em sono está errado. A palavra que usa é dormir. Então, as pessoas que falam de sono da alma, essas próprias pessoas dão a ideia errada de que a pessoa está tendo um sonho enquanto está morto. Mas não, essa palavra sono ou sonho nunca foi usada na Bíblia. O que é usada na Bíblia é dormir. Essa pessoa está dormindo, essa pessoa dorme, etc. e tal, como uma metáfora de que a pessoa está morta. Você olha, a pessoa está morta, parece que ela está dormindo, é isso que ele quer dizer. Certo? Usavam essa expressão para fazer uma analogia para os que estão vivos, de que aquele que está morto não está morto, mas apenas dormindo, e já vai acordar no caso quando for ressuscitado. Essa é a analogia. Nota: apesar de nuances denominacionais, os adventistas defendem a função da alma, os textos acima são pilares exegéticos para a crença na consciência pós-morte no protestantismo majoritário. Entretanto, tais interpretações são tardias. O que quer dizer com isso? Na época de Jesus, na época dos apóstolos, essas interpretações não existiam. Só foi de 300 depois de Cristo para frente, depois do início da Igreja Católica. Tentando colocar o texto na visão da teoria do pós-morte consciente, o que não era no contexto original. Agora sim, nós vamos ler as passagens na íntegra, por isso que eu pulei e fui bem rápido. A primeira passagem é a do rico e do Lázaro. Eu vou ler rápido também, porque muita gente já conhece, mas muita gente também não conhece. Muita gente aqui que assiste o canal fala que eu falo rápido demais, com muito assunto e muita informação. Mas que eu sempre acho que as pessoas já conhecem as passagens, mas às vezes não conhecem, né? Lucas 16, 19 a 31.
Aqui é a passagem da nova, não sei o que, internacional, não importa. E havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia ao luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber suas chagas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, tá vendo? Os anjos os levaram para junto de Abraão. Então você vê que não, aquele ensinamento que as pessoas falam do seio de Abraão já está furado aqui. Se você prestar atenção no texto, literalmente ele foi levado para junto de Abraão e Abraão estava vivo, tá? O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, aqui a palavra Hades está errada, certo? Errada mesmo, porque a palavra aqui é Sheol. Hades é o mundo dos mortos pro grego, certo? Não é uma doutrina, isso nem existe entre os judeus. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Tá vendo? Ele viu Abraão, o próprio, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresca minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, aqui ele está consolado e você está em sofrimento. E além disso, entre nós e vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai Lázaro, tá? Pai Abraão, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houver Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então você vê que nessa anedota, né, Jesus estava falando dele mesmo. Tirei aqui, mas não é para tirar não. Ele estava falando dele mesmo, e não de outra coisa qualquer. Agora você tem aquela outra passagem das almas sobre o altar. Em Apocalipse 6 ao 10, na Almeida Revista Atualizada. Esse ARA quer dizer versão de Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do tormento que sustentavam. Clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí tá vendo aqui, cadê? Eu li rápido. Almas. Então parece que tá falando de mortos, não tá? Mas na verdade alma é vida. Então aqui, diante do altar de Deus, não haveriam mortos. Diante do altar de Deus, existem pessoas ressuscitadas, certo? É por isso que eles estavam lá. Eles tinham sido mortos, mas agora vivem, certo? O próprio Apocalipse fala isso em outro momento. Eles tinham sido mortos, o verbo é esse mesmo, tinham sido mortos, mas agora vivem. Se eu não me engano, fala isso quando fala do chifre lá da besta. Declaração da presença imediata com Cristo. Filipenses 1, 21, 23. Nova versão internacional, lembrei. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todavia, se o viver no corpo significa que meu trabalho produza fruto, não sei ao certo o que escolher. Sinto-me pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas por causa de vocês é necessário permanecer. Aí ele não está falando que se ele morrer ele vai estar com Cristo na hora, literalmente. Mas ele sabe que quando ele ressuscitar, ele estará com Cristo, né? Seja ele ressuscitando agora, seja ele ressuscitando daqui a 1000 anos. Como ele estava morto, não tinha consciência de nada, para ele é como se fosse segundos. Você morreu, ressuscitou, você tem consciência de novo, você está com Cristo, para você não passa nada. Muitas pessoas já sabem disso, já acreditam nisso, mas aquelas pessoas que não querem acreditar em vida após a morte, paciência, usam esse versículo para outras coisas. Você vê que o próprio versículo em si ele pode ser usado para várias teorias diferentes. O próprio versículo ele não fala nada diretamente, ele dá margem a várias interpretações. Então você pode usar esse versículo para falar que o Paulo queria morrer e estar com Cristo imediatamente,
Ou você pode falar que Paulo apenas queria morrer, enquanto ele sabia e tinha fé que ele seria ressuscitado um dia e estaria com Cristo. Pronto. E você vê que em outras passagens ele fala exatamente isso. Por isso, 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Por isso temos sempre que ter confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, pois temos confiança que preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então você vê aqui a mesma coisa que Paulo está falando. Você viu que 2 vezes Paulo falou desse negócio de estar ausente do corpo, como se ele acreditasse na vida após a morte. Mas e se Paulo, se vocês vissem que Paulo falou o contrário disso, aí você teria uma contradição, né? E é isso que a gente vai ver hoje. Lucas 23, 43, respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então agora eu vou ter que abrir lá Deixa eu ver se eu escrever alguma coisa depois. Não. Vou abrir o estômago para vocês e vou mostrar um pouquinho lá no grego. Comentando. Yahushua, Jesus, ele promete ao ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje, tá vendo um que aqui? Hoje estará comigo no paraíso. Então hoje, você vai estar comigo no paraíso hoje, certo? Então calma aí. Eu não achei aqui o português, mas tá o espanhol aqui em cima, né? E o grego aqui embaixo. E digo para você, né? Certamente. Aqui é amém? Tá vendo? Amém? Amém é certamente, certo? Estarás, eu digo que estarás hoje, né? Não, e lhe digo hoje, certo? Estou dizendo a ti hoje, certo? Comigo estarás no paraíso, no jardim, né? O paraíso, no caso aqui, é o Éden, né? O parque é o jardim paraíso, né? Então você vê, por causa de uma traduçãozinha errada, de um que não existia no original, ou de uma vírgula, você tem uma diferença de doutrina aí. No original você vê que Jesus disse: e eu te digo que em verdade, não, quer dizer, e digo a você em verdade, estou dizendo hoje. Eu estou dizendo hoje que você estará comigo no paraíso. Então, hoje eu te digo, estará comigo no paraíso. E não assim, eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Não tem esse que aqui, certo? Foi posto em português, mudando totalmente o sentido do texto. Se você pegar devagar. E digo, certamente, a ti, estou dizendo hoje, comigo estarás no paraíso. Bem simples o texto, tá vendo? Mas o brasileiro gosta de complicar as coisas. Não sei se as outras línguas também gostam de complicar essas coisas, mas o grego está muito claro. Você vê que Yahushua diz: eu te digo hoje eu estou te afirmando, você vai estar comigo no paraíso. Né? Não é no futuro que eu vou te prometer isso. Estou te prometendo agora. Você vai estar comigo no paraíso. Então pronto. Esse versículo aqui não pode ser usado para dizer que as pessoas vão estar no paraíso assim que morrem, no mesmo dia. Então vamos lá. A atividade consciente no céu, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande número de testemunhos, eu já mostrei esse versículo para vocês e mostrei que não faz nenhum sentido, já que vários outros versículos falam sobre essas testemunhas e falam que são os anjos, além dos homens e do mundo inteiro. Toda a natureza. Apocalipse 7. Esse daqui eu já tinha lido com vocês, falando das pessoas que estavam lá diante do trono, que vieram da grande tribulação. Continuando, esse eu também já li. 2 Coríntios 5, 1. E sabemos que se for destruída a temporada da habitação terrena, tá? A gente também já leu. Não precisa ler, mas está aí. Para quem quiser ler. Agora sim. Tinha falado com vocês botaram no comentário a questão da média de Endor. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Quando a mulher viu, 1 Samuel 28, do 12 a 19. Quando a mulher viu, não, calma aí, quando a mulher viu nada. 1 Samuel 28, 12. Vê se tem mais alguma coisa aqui, não, já vai para Lucas. Então vamos lá, vamos abrir. 1 Samuel 28, do 12 a 19. Paciência, eu pensei que tivesse no texto, mas não está. Eu deixo para vocês. Eu acho que eu vou deixar, hein? Não vou deixar, não. Tá antes do 12, tá, gente? Então tem que ir lá no texto para vocês lerem. Não vou ler, não. Vai ficar para vocês. Próximo.
Vocês também querem tudo na mão. Não vou dar, não. Lucas 16, 19. A palavra do rico e Lázaro, né? Aqui eles estavam debaixo da tal, já falei. E ele fala que Filipenses 1, 23 e 2 Coríntios 5, 8, os dois a gente acabou de ler, são pilares da crença e da comunhão imediata com Cristo mas, após a morte, mas o texto não afirma isso. Você vê que o texto dá margem a várias interpretações. Agora vamos nos concentrar apenas na doutrina bíblica, isto é, o que a Bíblia ensina de forma direta ou inferível, sem considerar outras tradições religiosas ou crenças populares. O que será? Vamos ver isso agora. O que acontece então? O que a Bíblia ensina na morte, certo? Logo após, com a pessoa, com a alma da pessoa após a morte. Então vamos lá. No Antigo Testamento em hebraico, a morte é vista como o fim da vida física, um retorno ao pó, uma ida ao Sheol, que é a sepultura, um lugar de inatividade. Olha assim, Eclesiastes 5, 9 do 5 ao 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Todas aquelas coisas que são sentimentos humanos que existiam com as pessoas vivas, os mortos não têm, certo? Salmos 146, 4. Dá-lhes o espírito e eles voltam ao pó, né? Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então não existem pensamentos depois da morte. Depois, Salmos 6,5. Pois na morte não há lembrança de ti, no Sheol quem te lavará? Ninguém, porque não tem nada lá. Jó 14, 10 ao 12. O homem morre e fica prostrado, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará. Tá vendo? E só para estar mostrando que quando morre, acabou. Conclusão doutrinária. No Antigo Testamento, a morte é um estado de inatividade inconsciente, ou uma espécie de dormir, aguardando uma possível intervenção futura de Deus quando ele o ressuscita. Aqui, letra minúscula. A esperança na ressurreição. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra se ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Se você acredita, vê como não faz sentido. Se você acredita numa vida após a morte, e sua alma, seja lá o que for, está lá no inferno, no céu, vagando, seja lá o que for, e essa alma pode fazer coisas boas ou fazer coisas ruins, interferir na vida dos vivos, etc, etc e tal, por que ela precisaria ser ressuscitada? Deus não poderia julgar ela do jeito que ela está? Mas se você vai pela doutrina bíblica, onde alma é vida, você tem o espírito, você tem o corpo, quando você junta o espírito da vida com o corpo, você tem alma, né? Alma vivente. Se você tirar o espírito ou tirar o corpo, a alma deixa de existir. Essa é a doutrina bíblica. Não existe alma fora do corpo, existe espírito fora do corpo. E espírito é o espírito de Deus, certo? Que ele nos deu, que faz parte de nós. Nós temos espírito e corpo. E os dois juntos é a nossa alma. Que espírito, ruach, o nosso corpo, que é feito do pó da terra, quando juntos os dois faz alma, nefesh. Tá no vídeo anterior, se eu não me engano, da alma, se vocês viram. Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão, despertai e resultai, os que habitais no pó. Jó 19, 25 a 26. Eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, em vida. Conclusão doutrinária, então, o Antigo Testamento aponta para uma ressurreição futura dos mortos, tanto para os justos quanto para os ímpios. Então, quanto à questão da ressurreição, todos eles acreditam, porque não tem como tirar isso da Bíblia. Porque se eles tivessem como tirar, eles tirariam. Ficariam só com as alminhas penadas lá. Mas não. Eles todos, no geral, acreditam que vão ser ressuscitados no corpo físico, mas um corpo incorruptível, eterno, que tem imortalidade. Jesus Cristo no Novo Testamento. Aí você tem essas passagens de Jesus que as pessoas usam para falar sobre as coisas após a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando que ainda que morra, viverá? Não é assim, eu não te matei e você continua vivo. Não, eu te matei e você morreu, mas depois você será ressuscitado. Por isso que vai viver, viverá no futuro. João 5,28. Os que tiverem feito bem saíram para a ressurreição para a vida, e os que tiverem feito mal, a ressurreição para o juízo. Juízo aqui para ser julgado,
certo? Lucas 23, 43, já acabei de ler esse aqui no grego para vocês, mostrando que é uma tradição errada. Filipenses 23, já li com vocês. 2 Coríntios, já li com vocês também. Então, a conclusão doutrinária é a morte. Para o justo é estar com Cristo, mas não na hora, só depois da ressurreição. Agora eu vou ler essas duas passagens aqui. É um pouco longas, mas é interessante para vocês entenderem qual é a visão do Novo Testamento real, sem as alterações que foram feitas depois, do que Paulo e do que Yahushua, Jesus, acreditavam, né, o que acontecia com a pessoa depois da morte. Isso é bem claro. Então aqui, vou ler direto, vou fazer corte não. João 11. Assim falou, e depois disso diz, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus falando para eles, né, Yahushua. Disseram, pois, os seus discípulos, curioso, aqui, Senhor, se dorme, estarás salvo. Mas Jesus, Yahushua, disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de repouso do sono, que estava dormindo de verdade. Então, pois, Yahushua disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo, né, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, primeiro, Yahushua diz, ele está dormindo. Ele falou, ele está dormindo, como uma forma branda de você falar que a pessoa morreu. Era uma coisa comum na época. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também, para que morramos com ele. Chegando, pois, Yahushua achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Isso aqui você pula, parênteses aqui, ó, ignora. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão, do Lázaro que tinha morrido. Ouvindo, pois, Marta que Yahushua vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Yahushua, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, porque você teria curado ele. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Te o concederá. Disse-lhe Yahushua, também teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Tá vendo como é aquela que já acreditava na ressurreição do último dia? Lá no juízo final do Criador, de Arro. Disse-lhe Yahushua, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu nisto? Disse então ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Filho de Arro, né? E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá, e chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Yahushua, porém, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E ele chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E Yahushua, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna. E tinha uma pedra posta sobre ela, e disse-lhe, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal. Tem 3 dias que está morto aí. Porque já é de 4 dias. Disse-lhe Yahushua, não te tenho dito que se crês verá a glória de Arro? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Yahushua, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu sei bem que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, isso aqui é uma oração, tá, gente? Não botei no vídeo anterior, mas é uma oração. E tendo dito isto, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu,
tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. E disse Jesus: desligai-o, ou seja, tirem essas ataduras dele, né? E deixai-o ir. E por aí o texto continua. E aí ele já estava ressuscitado. E agora, mas só lembrando que eu falei que Jesus jamais ia falar que existe vida após a morte, enquanto ele mesmo aqui fala que Lázaro estava morto. E não tinha nada acontecendo. E agora uma outra passagem, Atos 20, do 9 ao 12, no caso Paulo. E estando um certo jovem, por nome Eutico, sentado numa janela, caído do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Paulo estava falando, o cara ficou com sono. E foi-lhe levantado morto, porque ele tinha caído do terceiro andar. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçando disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele, a sua vida está nele. E subindo, partindo o pão e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. E se vocês não entenderam, Paulo ressuscitou uma pessoa aqui. Porque o texto é muito rápido, né? Não conta as coisas direito. Mas o que aconteceu aqui? Que o garoto caiu de cabeça do terceiro andar, morreu. Mas Paulo olhou pro cara, foi lá, abraçou ele e falou: não se preocupe, ele ainda tá vivo. Mas não estava, ele tinha morrido. As pessoas tinham visto que ele estava morto. Mas ele foi lá e levantou o garoto saiu vivo e foi para casa, certo? Há, portanto, uma consciência após a morte? Então, o que há de verdade? Há uma esperança na ressurreição corpórea futura. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 15, 43 a 45. Semeia-se corpo animal, ele ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão e espírito vivificante. O que ele quis dizer aqui? Quando ele fala em corpo animal, não está falando corpo de animais não, tá, gente? Está falando nosso corpo animal, que nós somos animais. Se você nasceu como um corpo animal, você vai viver como um corpo animal e vai crescer, né? Se alimentar, multiplicar, morrer. Mas depois você vai ser refeito ou ressuscitado com um corpo espiritual. É isso que ele está falando, um corpo poderoso. Do mesmo jeito que o primeiro Adão, depois que pecou, tinha um corpo animal e morreu. O segundo Adão, no caso, Yahushua, Jesus, depois que ressuscitou, ele tem um corpo espiritual, um espírito vivificante, espírito vivo, né? Que a gente chama. Então, o juízo final e destino eterno. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá vendo? Vai morrer uma vez só, ser ressuscitado e depois o juízo. Em Apocalipse 20, 12 ao 15. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, e todo aquele cujo nome não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Morte eterna. Acabou. E Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso depois da ressurreição. Romanos 2, do 6 ao 8. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso aqui tá errado, não tá? Tá. Deixa eu só consertar aqui. E vida eterna aos que perseveram. Só. Ele não gostou do... se eu fizer isso... não corta não. Ira e indignação aos que são contenciosos. Então, eu tenho aqui como conclusão doutrinária. A Bíblia ensina um juízo final baseado na fé, com, entre aspas, o céu para os salvos e a condenação eterna para os ímpios. Isso daqui eu não botei à toa não, tá? Porque qualquer dia desse eu faço um vídeo sobre. Faça um estudo sobre, não é vídeo, né? Faça um estudo sobre para vocês entenderem realmente o que acontece com a pessoa depois que ela morre. Tá, mas continuando. Tá. Agora sim, deixa eu fazer um corte. Mas agora sim os textos que antigamente eram vistos como doutrina, que ensinavam sobre a vida após a morte. A parábola de Rico e Lázaro, as almas do mártir debaixo do altar, né? Essas duas já foram completamente rechaçadas. Já foram refutadas. Principalmente essa segunda, né? Que é falar sobre as almas que estão clamando, né, por justiça. É a mesma coisa falar que o sangue de Caim está clamando por justiça em Arro depois que o Abel foi lá e matou ele. É a mesma coisa exatamente.
Você vê que é uma metáfora e não uma coisa real que está acontecendo. Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, tá vendo? Você pode pegar esse versículo e falar que o sangue, depois que é derramado no chão, fica clamando para Deus. Não é? Se for para levar essas coisas assim, do ponto de vista literal. Enfim, conclusão, não há algum tipo de estado consciente entre a morte e a ressurreição, onde os justos estão em paz com Deus e os ímpios em aflição. O que há de verdade é o que se concretiza depois da ressurreição para viver com Cristo para o juízo final e para ser lançado no lago de fogo. Ponto. Então, o que temos como doutrina bíblica clara, sem enganos, sem influências de outras religiões? A morte, ela não é a separação entre o corpo e a alma. A alma é a junção entre o corpo e o espírito, né? O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus, que o deu. A alma não sobreviveu à morte física, pois a alma é vida. O Sheol é a sepultura, o cemitério, o crematório. O Hades é a cultura e mitologia grega. Então, ignora a Hades. Não faz parte das escrituras. O mesmo vale para o inferno. Também não é cultura hebraica, é cultura romana. A ressurreição vai ser física, literal. O seu corpo vai ser ressuscitado e ocorrerá ou no arrebatamento ou no fim dos tempos, no juízo final. O juízo, todos serão julgados segundo suas obras e fé, né? O destino não é esse, por isso que eu já estou botando aqui, será? Isso daqui é um assunto para outro momento. E o Cristo é o centro da salvação. Se você quer a palavra fugiu agora. Se você quer essa salvação, Cristo é a única saída. Vou até pro lado de cá. Sair aqui da frente do texto. Caso algum de vocês queiram tirar print desse resumo aí, pode tirar print desse resumo, que é isso daí que vocês vão ter. Isso aí. Tira print assim, ó. Vamos continuar então. Resumo. A morte no Novo Testamento e no Velho é a mesma coisa. Nada além de ressurreição para o juízo. O Novo Testamento também, assim como o Antigo, apresenta a morte como estado de sono, né? Não é estado de sono, é estado de dormir. Vamos tirar essa palavra sono porque ela está errada. Ou cessação da consciência, no qual os mortos aguardam a ressurreição no final dos tempos. Em nenhum lugar é ensinado que a alma vai diretamente para o céu ou para o inferno, ou que está em estado consciente assim logo após a morte. A única esperança após a morte é a ressurreição corpórea, né, no dia do juízo ou no arrebatamento, na vida de Cristo. Então, a conclusão, o que temos? Feliz ou infelizmente, para muitos, biblicamente, morreu, acabou. E é isso aí. Enfim. Tá, tô brincando, mas continuando. Quais são os versículos? Eu vou fazer um aparato geral de tudo que a gente falou, um resumo geral, caso alguém queira fazer um corte depois. É daqui para frente ou daqui para trás. Tu vê que o texto eu revisei ainda. Então vou ler tudo aqui bem rápido para vocês entenderem tudo que está acontecendo. Não é sono, dificuldade. Dormir. Enfim, esse dormir não tem sono, porque não tem consciência, certo? Lembra daqueles sonos quando a gente está muito cansado, a gente apaga e acorda e a gente nem sonhou? Então é isso. Nossa, dormo aí. Enfim, os versículos que apoiam essa visão de que não tem nada depois da morte. Você não tem nada até a ressurreição. É esse versículo de João que eu acabei de ler. Lázaro está morto, ele dorme. Né? Jesus compara a morte a dormir. Tem que tirar esse sono. A dormir, indicando o estado de não consciência até a ressurreição. Os mortos não têm consciência. Seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está cá entre nós até hoje, porque Davi não subiu aos céus. Toma-lhe. Toma-lhe. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não está no céu, mas está morto, sepultado, aguardando a ressurreição. Ponto. Próximo. A única esperança é a ressurreição. João 5. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão debaixo do sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem para a ressurreição para a vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então eles estão ali no sepulcro, mortos.
Eles vão ouvir a voz, ressuscitar e assim sim vão partir para vida eterna ou para condenação eterna. Não há atividade consciente após a morte. O ser humano só viverá novamente por meio da ressurreição. 4. Paulo esperava a ressurreição, não uma vida após a morte, tendo a esperança em Deus de que haver a ressurreição tanto para os justos quanto para os injustos. Atos 24, ele mesmo falou isso. Então não dá para em Atos ele falar uma coisa e nas cartas ele falar o contrário. Enfim, você vê que as cartas foram adulteradas ou fizeram uma tradução ou forçaram a tradução para que haja uma interpretação, uma teoria diferente, por aí vai. A esperança apostólica não é de ir para o céu e morrer, mas é de ressuscitar no fim dos tempos, nessa terra. A vida eterna só após o juízo. 5. Em 2 Timóteo 4:1, conjuro-te que julgues os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Tá vendo? Na vinda de Cristo, ele vai julgar os mortos, porque eles vão ressuscitar, e no juízo final, quando Deus ressuscitar todos e julgar todos. Tá. 6. A imortalidade não é inerente, ela é dada. 1 Coríntios 15. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Então a alma não é imortal, ela vai ganhar imortalidade quando ela ressuscitar num corpo perfeito, incorruptível, aí sim será imortal, como Adão era imortal antes de comer a maçã lá. Maçã não, o fruto. Em nenhum lugar fala que é uma maçã. E conclusão, então. O Novo Testamento não ensina a alma imortal e que vive conscientemente após a morte. Em vez disso, afirma que os mortos dormem e aguardam a ressurreição, onde serão julgados e receberão vida eterna ou condenação. A ideia de que morreu e já está no céu ou no inferno não encontra apoio nas escrituras sagradas. A morte, então, biblicamente, é o fim para muitos e não é nada após ela. Permanecemos como se estivéssemos dormindo, né? Mas sem nenhuma atividade cerebral, mental ou espiritual ou qualquer tipo de atividade, porque o próprio espírito volta para Deus sempre, tá? Não vem com esse negócio de falar que o espírito vai ficar vagando, não, isso não existe em nenhum lugar da Bíblia. E aguardando a ressurreição para a vida eterna ou para a segunda morte, como foi profetizado no Gênesis. No Gênesis já fala sobre a segunda morte, não sei se vocês sabem disso. E na morte não há nada, absolutamente nada. Só influências de outras religiões, como a grega, egípcia, romana, japonesa, africana e babilônica, seja lá mais o que for. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha sido bem claro e tenha mostrado para vocês o que realmente é a doutrina bíblica, do que acontece com as pessoas após a morte. E com isso eu deixo para vocês esse vídeo. Espero que tenha ficado bem claro, que não tem base nenhuma bíblica. Seja purgatório, seja alma penada, ficar vagando por aí, seja estado consciente de alma ou espírito, sendo que o espírito ele sempre volta para Deus, porque espírito é poder, certo? Não é um ser vivo separado, a não ser em algumas ocasiões, não no caso do ser humano comum. E todas essas outras doutrinas, ou todas essas outros ensinamentos que falam de fantasmas e comunicação com os mortos, né? E seja lá o que for que vocês ouçam, ou a alma do meu pai, do meu avô veio falar comigo, seja lá o que for que vocês ouçam, não é doutrina bíblica, porque não tem nada sobre isso. Na Bíblia, os mortos nunca voltam, né? Só deixei lá a passagem de Saul, não esqueçam, vão lá na passagem de Saul, de Samuel, de Samuel falando com a médium de Endor. Vai lá, vê o que está no texto, eu quero que vocês me digam o que aconteceu ali. Isso eu quero ver de vocês. Mas eu mesmo já peguei todas as passagens que as pessoas usam para falar sobre a vida após a morte, ou sobre a consciência após a morte, e todas elas estão furadas. Seja no próprio texto que a pessoa interpretou mal, seja na tradução que a pessoa fez uma tradução errada, ou seja na influência de como botar Hades, como botar, seja lá, outras coisas dentro do texto bíblico para falar que coisas aconteceram dentro do texto bíblico e na verdade não aconteceram, foram interpretações ou influências ou enxertos posteriores à época de Yahushua, de Jesus,
ou dos discípulos. Tu vê que eu estou falando sempre de Yahushua, de Jesus e dos discípulos, porque todas as teorias sobre vidas após a morte estão no Novo Testamento. No Velho Testamento não tem nenhuma, tirando essa da Médium. Todas as outras estão no Novo Testamento. Por quê? Porque foram coisas que foram inseridas depois da morte de todos os discípulos. Todos eles já tinham morrido, já tinham escrito, já tinham feito tudo, e Jesus já tinha voltado para o céu. Em todos os textos de Yahushua, de Jesus, do Messias, em todos os textos dos apóstolos, que eles escreveram em Atos ou depois, nas cartas, não tem nada sobre vida após a morte. Foi tudo em inserção futura. Eu espero que vocês tenham entendido. Fico feliz porque o vídeo hoje foi um pouquinho mais curto. Eu que estou falando bastante agora para dar pano para manga, mas espero que vocês tenham gostado. Espalhem esse vídeo, espalhem essa mensagem, manda para todo mundo mesmo que vocês acham que vão ficar irritados com essa visão que eu estou trazendo agora. E espero que todos sejam edificados na graça, né, do Eterno Criador, Yahweh. E é nisso que eu acredito. Muito obrigado e animaninho.